Agora você começou, né? Vamos Já lá. estamos gravando. É isso aí. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: depois de todo o esforço que a gente faz, né, para a gente despertar e a gente vem conseguindo, né, ficando cada vez mais sutil, cada vez percebendo mais energia e tal, como como viver num mundo em que a grande maioria das pessoas não está desperta e nem se preocupa com isso, né? E aí de forma que a gente consiga andar no mundo e conviver com essas pessoas, a gente não sofrendo ataques, a gente ficar saudável, né, na nossa vida. Cara, eu vou começar, assim, refletindo o que as tradições dizem sobre isso. Tem uma escola que eu gosto muito que chama o Quarto Caminho. O Quarto Caminho basicamente diz tem um caminho que é o caminho do yogi, né? Tem um caminho que é o caminho da sabedoria e tem um caminho que é o caminho da devoção. Mesma coisa que aparece na Índia, como Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, e, e a ideia que essas tradições vão dizer, a partir do quarto caminho, nessa perspectiva mais integral, é tentar manter o equilíbrio de todas essas dimensões. Não é nem pelo corpo, nem pela mente, nem pela emoção, apenas que a gente consegue fazer esse trabalho. E na perspectiva do Lightworks, assim, a grande motivação para o Lightworks é como que a gente faz para conseguir responder a essa questão, porque o trabalho é esse. O trabalho não é viver uma experiência espiritual isolada do mundo. O trabalho do Lightworks é conseguir fazer uma experiência integrada com o mundo. Mas integrado com o mundo não quer dizer forçar o mundo a se adaptar a você. É também conhecer os seus limites e conhecer o limite das outras pessoas. Assim, normalmente, onde dá conflito, é onde a gente ou não reconhece o nosso limite ou não reconhece o limite do outro, assim, porque o movimento de compreensão, porque a gente tem muita clareza disso, né, quando a gente se relaciona com uma criança, às vezes é um pouco mais fácil. Nem sempre, né, porque muitas vezes os pais acham que as crianças não sabem nada, que são seres despreparados, que não estão percebendo a realidade ao redor e estão percebendo muito mais. Mas, de qualquer forma, a gente consegue naturalmente se inclinar diante da criança e ter esse distanciamento. E a mesma coisa acontece ao longo de todos os níveis de desenvolvimento, né? Uma pessoa, por exemplo, a gente está tendo essa grande crise de comunicação global, em que uma quantidade enorme de pessoas está percebendo que mesmo com fatos, mesmo com dados científicos, mesmo com aquilo que é a realidade testada, comprovada via satélite, via laboratórios, diz para uma grande quantidade de pessoas, estamos falando quase de 50% da população, esses fatos são irrelevantes porque a pessoa está muito mais conectada com como ela se sente do que com a realidade. Como ela sente e percebe a realidade do ponto de vista dela, do que como ela sente a realidade. Por exemplo, nos Estados Unidos, teve uma grande diminuição dos homicídios e do índice de violência, assim, de homicídio. Mas, quando a propaganda republicana vem, eles estão sempre falando dessa percepção. A nossa sensação de que estamos fragilizados. Então, manipular o sentimento das pessoas é muito mais fácil do que manipular a razão, entende? As pessoas que têm razão vão precisar de fatos e argumentos muito diferentes dos argumentos emocionais. Então, o que a pessoa que aceita o argumento racional pode fazer? Chamar o outro de burro, entende? Não resolve. Então, é tentar compreender que a outra pessoa não pode compreender. E isso tem a ver com o processo de reconhecer o limite, entende? Para estar no mundo. As tradições, em geral, e você pega esse o exemplo de Jesus na frase célebre, né? Vai dizer, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo.
né? O que isso quer dizer? Eu estou aqui, estou cumprindo esses papéis, tem aquela pegadinha, né? De quem é essa moeda? Eu falo, pô, tá com a cara de César aqui, então é de César. Não, entende? Tem o nível em que a moeda do Império Romano é do Império Romano. Mas essa confusão de nível em que ele fala, não, eu estou aqui agora, rei dos reis, eu estou governando o mundo, eu estou governando essa realidade. Numa outra dimensão, não se confunde com a confusão que até alguns discípulos fizeram de que ele ia fazer uma revolução ali, acabar com o Império Romano, detonar o Draco e ser um líder revolucionário, entende? Que é o que alguns discípulos esperavam dele. E esse é o tema central para responder a sua pergunta, que tem a ver com essa confusão de nível. Assim. Não entender que as pessoas não podem entender certas questões é parte importante para essa comunicação se dar de forma tranquila. Mas também entender que, às vezes, se você está fazendo um doutorado, ficar tentando conversar com pessoas que estão no ensino médio é muito chato, porque as pessoas não vão sequer ter os instrumentos mentais para acompanhar essa conversa. E um dos grandes problemas e soluções civilizatórias que a gente encontra hoje é porque ficou muito claro que a internet deu um palanque assim enorme para que todo mundo pudesse falar com o mesmo peso, coisa que os gregos já tinham entendido quando criaram as leis do debate, as leis da dialógica, que só é possível ter diálogo entre pessoas que estão no mesmo nível de comunicação. Esse é um dado assim, muito importante para a gente tentar endereçar essa questão, sabe? Que é... Agora, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é sempre de quem tem mais capacidade de compreensão. Então, a pessoa que é ilustrada suficientemente para alcançar um nível racional de desenvolvimento ou um nível pós-moderno de desenvolvimento, que no Lightworks a gente chama de laranja, de verde, ou até outros níveis mais avançados, é dela a compreensão de que o problema é real. Por exemplo, esses dias eu vi o Elon Musk, que é um exemplo para nós de Ocre, e a preocupação dele radical com o problema da inteligência artificial extinguindo a espécie humana, entende assim? E é um cara que, para resolver isso, ele está tentando criar uma inteligência artificial mais poderosa que as outras, que seja integrada ao cérebro humano, para que os sistemas biológicos não se tornem obsoletos, entende? Diante do avanço da inteligência artificial. E ele lê esse problema e ele fala assim, a humanidade não, de forma geral, não está preparada para antecipar problemas. A nossa evolução foi sempre a de apagar incêndio, foi sempre de lidar com o problema que chegou na porta. Isso vale para tudo, para os temas de saúde, né, em que a gente sabe que a prevenção é muito melhor, para o problema ambiental, que a gente tem pessoas que simplesmente não acreditam de que o período antropoceno, né, que é o período antropoceno, é o período em que a humanidade está impactando tanto o planeta, que se a gente sobreviver, civilizações do futuro vão olhar e falar, tá vendo essa paisagem aqui? Isso aqui foi quando a espécie humana perdeu o controle e destruiu completamente. Porque ela não é uma paisagem natural, ela, entende? Ela é de tão afetada que certos ambientes, principalmente de mineração, de busca de recursos, é pela espécie humana. Mas a gente não está desenhado apenas biologicamente ou histórica, ou sociologicamente, para compreender um problema como esse, que um dos caras, talvez um dos maiores gênios da humanidade, para ele é uma questão central, entende? Assim como uma questão central de desenvolver um foguete para colonizar outros planetas, porque não vai dar para todo mundo ficar aqui do jeito que as coisas estão indo. É bom a gente ter um plano B, entende? E o cara mobiliza bilhões de dólares de recurso para colocar essas questões em prática. Não... Agora, não sei se você já viu o cara falando e pensando, né? Ele parece um autista, a capacidade de processamento do cara é muito alta, né? Como mesmo saiu um documentário recente agora da Netflix, você pega um cara também quase autista e genial, que é o Bill Gates, né?
mudou o processo, e o cara está debruçado sobre o tema de resolver o saneamento básico que gera mortalidade de milhares de crianças por diarreia por causa de água contaminada. Aí a gente pensa no problema, começa a falar, isso não é um problema. No Brasil, 50% das pessoas não têm água potável, saneamento básico, né? Num país que tem água pra caramba. E esse é o mesmo problema da dimensão espiritual, entende? Espiritualmente, que é apenas uma das diversas inteligências, né? Se você entendeu que a sua consciência tem uma dimensão transcendental, de que ela transcende o mundo, transcende a história, transcende uma vida, transcende uma encarnação, é o papel de quem fez isso até certo ponto, ao se relacionar com as pessoas, ter essa atitude mais compreensiva, né? O que não quer dizer que a pessoa deva se tornar um professor ou um guru ou um personagem assim que vai tentar encarnar um modelo para ninguém, né? Isso para mim é sempre um equívoco, e é um equívoco muito primário, né? Ficar ocupando esses lugares de autoridade parental. Eu acho que o que quer uma pessoa, né? Quando você vê assim as grandes mentes da humanidade, quando elas descobrem uma perspectiva nova, em geral o que elas querem é que outras pessoas adquiram aquela perspectiva para que juntos eles possam solucionar problemas que até não podiam. Isso vale como inteligência emocional, isso vale como inteligência cognitiva, isso vale como todos esses níveis de inteligência, inclusive essa inteligência espiritual, que se traduz em capacidade de compaixão, em capacidade de se manter aberto diante das situações de conflito, capacidade de se distanciar, né? Essa coisa que a meditação faz, você se distancia e consegue olhar os problemas com mais clareza, ver a solução, né? Você está mais avançado, se você é pioneiro em qualquer área, te coloca nesse lugar. Em inglês tem um termo muito bom, né? Que é o way shower, né? A pessoa que então vai mostrar o caminho, mas vai mostrar o caminho porque já percorreu aquele caminho, entende? Então, em qualquer área de conhecimento, de prática, sei lá, até de culinária, né? A pessoa cozinha muito bem, tipo, como é a receita, entende? O que as pessoas precisam é das receitas. Como é que você fez isso? Eu botei uma pitada disso, uma pitada daquilo, entende? Misturei, fiz uma alquimia e deu esse sabor incrível. Uau! É incrível, nunca senti esse sabor antes. Entende? Na prática, a gente tem 5 sabores, né? Ácido, picante, doce, azedo e amargo, que estão nas papilas da nossa língua. Mas a forma como a gente combina esses sabores cria experiências muito únicas. E a mesma coisa na nossa inteligência emocional, na nossa cognição, a forma como a gente integra esses saberes e práticas no cotidiano é que traz a solução para os problemas. E a gente está nesse momento, eu considero, e alguns outros autores consideram, e a boa parte dos cientistas, quando a gente fala de meio ambiente, de que a gente está numa crise que nos ameaça como uma extinção em massa, né? Essa coisa que a Greta foi lá a menina norueguesa que foi falar na ONU, ela falou, vocês estão brincando achando que os recursos do planeta são infinitos, entende? Quando a gente está numa crise ambiental sem precedentes, sabe? Causada pela humanidade ou não, entende? O quanto é impacto nosso, eu acredito que seja, tá? Porque os cientistas fundamentam nesse sentido, um consenso muito grande da ciência nesse sentido, mas até isso se converter em mudanças, a gente espera que a nossa inteligência evolutiva seja boa o suficiente para a gente